Agradecemos ao Senhor por esse precioso momento que nos é proporcionado de estudarmos a sua palavra. A igreja, o templo, local de reunião dos cristãos, ele pode estar fechado, mas isso não impede de forma alguma que possamos nos reunir em família para adorarmos o Senhor e também aprendermos no seu santo templo, porque nós somos templo e morada do seu Santo Espírito. E nesta noite, a razão de estarmos aqui é para trazermos para reflexão mais uma temática da Escola Bíblica Dominical, cujo trimestre se propôs a estudar a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, e a temática dada pelo autor, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Você também pode encontrar outros temas que são dados à Epístola aos Efésios, como a igreja nas regiões celestiais ou a nova sociedade de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, que é justamente o texto para reflexão, encontra-se em Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Então, você separe a Bíblia, separe a sua lição e vamos acompanhar. Efésios, capítulo 3, do 1 ao 13. Amém? É importante que façamos essa lição para que fixe na nossa mente e seja assim mais fácil a sua compreensão. Não leia só uma vez. Espero que você tenha lido várias vezes esse capítulo, essa epístola. É um texto curto, mas de alcance e de dimensões transcendentes, né? Efésios 3, do 1 ao 13, leiamos. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifesto, pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Eu peço até perdão à nossa irmã da Libras, né, e aos que estão acompanhando. Eu vou ler mais devagar. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações,
por vós, que são a vossa glória. Aleluia. O objetivo geral consiste em estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. E ele vai se desmembrar-se, em 3 outros subobjetivos, objetivos mais específicos. Seria explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas, e mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Glória a Deus. Então, são esses 3 objetivos, como já de padrão, na nossa lição. Vamos ler o textuário. Eu peço ajuda assim do presbítero Isaías, que está mais uma vez nessa noite compondo a mesa, Ele vai ler o textuário e também nos recomendar em oração diante do Senhor. Pai do Senhor, ministro. Amém. Pai do Senhor, diácono e professor Givanildo. Pai do Senhor, dirigente e professor João. Textuário, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo de número 5. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, neste momento aqui estamos em cuja presença, Senhor, toma a direção deste culto, deste ensinamento. Usa, Senhor, os teus servos que estão nesta noite a ministrar, a ensinar a tua palavra. Senhor, nada temos se de ti não vier, Senhor. Usa de bondade e de misericórdia. Abre a nossa mente, Senhor, para transmitir a tua palavra. Aqueles que vão ouvir, Senhor, a tua palavra, que sirva de alimento, ó Pai querido, de fortalecimento para a alma e para o espírito. Senhor do céu e da terra, muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E nós vamos iniciar, o nosso comentário a partir, evidentemente, do primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. E para esse objetivo ser concluído também, nós estamos com outros 2 irmãos aqui compondo nossa mesa. É nosso diácono Givanildo, dirigente da nossa congregação de Jaguarana 2, e o nosso irmão João de Jaguarana 3. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui para que possamos aprender juntos a palavra de Deus. Eu já quero convidar nosso irmão Givanildo, para que ele possa nos expor o primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento, que traz o conceito de mistério, o desconhecimento do mistério, e o terceiro subtópico fala sobre o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Na sua concepção, como o senhor vê a proposta desse tema, irmão Givanildo? Saúdo todos com a paz do Senhor. Amém. Ministro Marcelo, presbítero Isaías. Amém. Auxiliar João. Eu louvo a Deus, meu ministro, pelo assunto que nós estamos de antemão. Nós estamos já terminamos o capítulo número 2, E hoje adentramos no capítulo número 3. E dentro desse primeiro subponto, do primeiro ponto, que diz o conceito bíblico de mistério, do grego, mistério. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica algumas verdades divinas que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso, mas algo que Deus já tinha proposto para nós nos dias presentes. Eu, meditando, e pude constatar, se vocês puderem ler comigo, Colossenses,
capítulo número 2, para nós. Se você que está em casa pode poder abrir sua Bíblia conosco, para que nós possamos juntos lermos a palavra do Senhor, que não tem nada melhor do que a palavra de Deus sendo ensinada aos nossos corações. Efésios capítulo 2, versículo número 18, Colossenses, me desculpem, capítulo 2, versículo número 18, nos diz: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. É que nós possamos entender do que a palavra de Deus está falando para nós, né? Este que estava oculto e que foi revelado, esse mistério para nós, nos fala de o ensinamento de Deus. Na lição passada nós falamos do fundamento dos ensinamentos dos apóstolos, e hoje nós estamos desfrutando deste assunto tão rico que nos traz ao nosso coração este conceito, porque hoje nós estamos vivenciando um momento em que muitos estão indo em outros ensinamentos, estão perdendo o foco do ensinamento puro e genuíno da palavra de Deus. Eu não vou falar muito, mas a gente já tem conhecimento de pessoas que, ou algumas congregações, que já tem uma cadeira específica para o anjo. E a gente vê que o ensinamento de Jesus Cristo não foi esse. O ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo agora revelado para nós, nos trata da simples palavra de Deus. É muito importante destacar, né, justamente essa terminologia, né, de mistério, que não é algo misterioso, algo que está restrito, né, a um grupo seleto, né, como acontecia muito no início da igreja com os gnósticos, né, que deu origem ao gnosticismo, que justamente era um movimento onde o conhecimento só se dava através de alguns movimentos de mistérios e tal, e estava muito restrito, né? E quando a gente fala, hoje o povo gosta mais das coisas misteriosas do que daquelas que são reveladas, né? Parece ter um potencial de atrair as pessoas, né? Algo dessa natureza, mas na realidade o Senhor guardou, né, essa mensagem, ou essa revelação para um momento muito específico, né? Quando Paulo também escreve aos Gálatas, né, vindo a plenitude dos tempos. Ou seja, naquele tempo exato, o Senhor revelou-se à humanidade, né, através do seu Filho. Então, é muito importante que isso fique claro e que a gente perceba também, irmãos, a grandeza dessa revelação. Às vezes percebemos que, de fato, muitos irmãos não entenderam a grandeza dessa revelação, de algo tão importante. Nós sabemos o que é importante hoje. Está diante de alguma autoridade, alguns julgam ser algo muito impossível, algo que eles desejassem, talvez estar diante de um presidente popular, conhecido, poderoso no mundo, e sabemos quanto isso é difícil. Mas Deus concedeu à sua igreja algo de dimensão muito maior, ou seja, ele descortinou algo que o Senhor Jesus mesmo disse aos seus ouvintes: olha, no passado muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo e ouvir e o que vocês estão ouvindo. Ou seja, muitos não souberam valorizar. E é lamentável, e tudo indica, percebemos, lamentavelmente, que muitos ainda não sabem valorizar ou não enxergam essa dimensão de revelação. João, né, ainda no seu capítulo 1, ele vai fazer isso, que o Senhor, e vimos a glória do unigênito do Pai. Isso, de fato, é algo que João, enquanto homem falho, limitado no tempo, temporal,
E jamais ele podia esperar que isso se fizesse na sua vida, mas com a iluminação do Espírito Santo, ele não só viu, como ele entendeu e escreveu. E que assim seja também com cada um daqueles que nos ouvem. Algo muito grande, algo muito valioso foi descortinado para a igreja, né? Então, se era algo que estava vedado, foi descortinado. Se eu não compreendia, pela luz do Espírito Santo que é lançado na nossa mente, nós podemos compreender. Interessante, ministro, irmão João, diácono Givanildo, professores, é que o ministério oculto no Antigo Testamento, diz o comentarista, os gentios ignoravam as promessas, que era oculto no Antigo Testamento, o mistério, né, que foi, era como se eles não pudessem ou não compreendessem, estava ali oculto. E ele disse que os gentios ignoravam as promessas, porque havia uma promessa. No decorrer da lição, nós vamos detalhar essas promessas, lá no livro de Gênesis e outros livros sendo mencionado. E ele disse que os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Os gentios ignoravam e os judeus diziam assim: não, nós seremos os únicos beneficiários dessas promessas. Mas aí estava esse mistério oculto que eles em si não entenderam, não veio à tona, né? Ainda diz mais que esse ministério, como o nosso professor Givanildo citou muito bem, é uma doutrina secreta, não é misteriosa, é uma doutrina secreta que estava ali guardada, né? Guardada, um segredo. Diz que é um segredo e todo segredo ele é revelado. Todo segredo ele é revelado no tempo. Que coisa interessante essa lição. Ainda demais que no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta. É algo que está encoberto e foi agora desvendada em benefício de todos, não de um grupo seleto. Não de um grupo seleto. Foi desvendada em benefício de todos. Amém? Quer acrescentar? Quero, Fique pai, à vontade. quero saudar também o evangelista, Amém. presbítero Isaías, o diácono. Amém. Eu vou voltar aqui só um pouco. Nós estamos falando aqui do mistério e aqui fala também misterioso. Mistério é uma coisa, misterioso se trata de outra. Misterioso que se mostra para um pequeno grupo, né? E a gente vê que realmente muitas pessoas têm inclinações, né? E acreditar em forças sobrenaturais e não ter a revelação divina, né? E a gente vê que onde fala-se de esse misticismo, né? Onde as pessoas ainda se inclinavam realmente para isso, mas não atrapalhava os planos de Deus em relação ao que Deus tinha para o povo, né? A respeito do que nós estamos falando, do mistério. Mistério é uma coisa, mistério quer dizer segredo ou doutrina secreta, né? Até porque o texto vai dizer no livro de João que o que eu faço hoje, Jesus disse, não entendeis agora, mas entenderás depois. Era algo que estava encoberto, que ainda não tinha sido revelado a eles, a forma de como Jesus se expressava no livro de João, né? O que eu faço hoje, não entendeis agora, mas entenderás depois. Era como se a lição, ela vai nos abordar no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que diz que todas as nações serão benditas em Abraão. Uma promessa que estava oculta. E como entender isso? Como compreender esse mistério, esse segredo, essa doutrina? Meu presbítero. E Deus, ele revela posteriormente e não a princípio. E hoje nós vemos, por esta lição, este ensinamento, esse mistério que foi revelado na unidade.
Deuteronômio 29, 29, a palavra de Deus diz que as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras da lei. Nós temos na Bíblia a palavra onde está citando aqui, que é Apocalipse, né? Que é o livro das revelações. Mas a gente vê aqui que nós temos um grande privilégio de que hoje essas coisas são reveladas para nós através do Evangelho, da palavra de Cristo Jesus, né? Tudo que precisávamos ou que precisamos saber, né, para ser reconciliados novamente com o Senhor, está à disposição do homem, de fato, né? O Senhor, ele vai se dando a acontecer, e a sua revelação ela é progressiva, né? Um princípio de interpretação de que a sua revelação é progressiva. É o mesmo Deus de Gênesis a Apocalipse, mas o homem é diferente. Então, nós não tínhamos condições de saber coisas celestiais, como ainda não temos, mas Ele tem preparado algo que ainda não chegou ao coração, os olhos não viram, a mente não compreende, mas está preparado, ou seja, para ser revelado dentro do tempo do nosso amadurecimento espiritual, até alcançarmos a estatura de varão perfeitos. Então, tudo vai ser desvendado. O apóstolo Paulo diz que em Coríntios, escrevendo aos Coríntios, né, capítulo 1, no capítulo 13 de 1 Coríntios, diz que em parte o conhecemos. Ele disse também, ele falando sobre essas questões, ele disse que quando era menino conhecia de uma forma, quando chegou a ser adulto, né, a maturidade desvendou muitas coisas. Então, o Cristo que salva é o mesmo, mas a relação que cada um dos indivíduos desfruta com Ele parece que não parece, é distinta sim. Por quê? Porque às vezes você, eu, não permitimos que o Espírito Santo atue como Ele deseja atuar, para que desvende, para que nós possamos amadurecer, né? E as cortinas do processo da santificação, né? Ela vai sendo desvendada e a gente vai crescendo, vai amadurecendo na presença de Deus. Então, de fato, é um privilégio, né? Quando alcançamos essa dimensão descortinada, tá certo? Então, nem mesmo fala dos profetas da antiga aliança, homens, reis, né, que desfrutaram de grandes experiências espirituais, mas nada se compara à experiência de ver e de ouvir o Senhor Jesus Cristo. O ministério revelado, a gente for aqui voltar um pouco na palavra de Deus, a gente vê que Melquisedeque, ele não era de linhagem judaica, não era, mas ele tinha revelação de Deus já no tempo, lá atrás, no Antigo Testamento, né? E se a gente for analisar a palavra, o profeta messiânico, a gente vê que ele teve as revelações, né? Os mistérios foram revelados para ele naquele tempo, a respeito do que estava a se passar. Porque, professor, a temática, né, ministro Diácono Givanildo, professor, a temática é justamente o tema, o mistério da unidade. Ele faz uma conjunção, o mistério da unidade, de gentil e judeu. A intenção do comentarista é ele justamente aplicar, tanto para nós, como para os judeus, que foi convertido ao cristianismo, que essa unidade. E o que é unidade? Vem do latim unitas, é tudo aquilo que não pode ser dividido sem que a respectiva essência seja destruída ou alterada. Ou seja, é ser junto, é se tornar um, é ter o mesmo pensamento, é compartilhar das mesmas ideias. Mistério da unidade. Ou seja,
eles só tinham as bênçãos para eles. E os gentios não estavam incluídos nessas bênçãos. Aí o comentarista e Paulo em si diz assim: o mistério da unidade. Tem uma unidade entre judeus e gentios. As mesmas bênçãos que Deus ele proporcionou para Abraão, para a nação, é as mesmas bênçãos e maiores para aqueles que se converterem a Cristo, tendo como ele como único e suficiente Salvador. Ele diz: o mistério da unidade revelado. Isaías, eu Amém. ainda quero acrescentar, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, no seu ministério terreno, ele teve esse tipo de diálogo, né? Vamos dizer assim, exegético, hermenêutico, principalmente com as lideranças, né? Quando ele diz que para um determinado público a mensagem ela, de fato ficou obscura. Eles não entendiam. Tinham a palavra, estavam todos os sábados nas sinagogas, ministravam, mas não entendiam. No entanto, existia um público mais humilde, mais simples, e justamente eles entenderam a palavra, esses entenderam. De bom. Não é? Glória a E Deus. os que receberam de bom grado a palavra, eles compreenderam esse mistério. Perceba que esse mistério ele esteve oculto por uma razão, em face da incredulidade do povo, a dureza do coração, um certo teor de nacionalismo, ou seja, eles supervalorizavam a pátria em detrimento das outras, mas não eram todos. Percebam que alguns povos de outras nações eles foram incorporados a Israel, né? E aí a gente vai ter, não por acaso, mas já reflexo e sempre do Novo Testamento e o fruto da graça e misericórdia de Deus na vida de Raabe, na vida de Ruth, como que entendendo um pouco desse mistério. Aleluia. Lá no livro de Hebreus, Glória a Deus. tem um trecho, Hebreus capítulo 11, 13, que diz assim: todos estes morreram na fé. É um capítulo muito conhecido, né? Que fala dos chamados heróis da fé. Então diz: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. De fato, ninguém vai chegar primeiro, né? Mas diz o seguinte: mas vendo-as de longe. E aí ele está falando daqueles homens de fé, né? Mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, veja, vendo-as de longe, crendo nela, depositando confiança e convicção, né? Em algo muito concreto, abraçando-as. Você só abraça algo que não quer soltar, algo que você tem muito apego, algo que você se identifica. Então, é o que acontece com esses heróis da fé. Então, diz que abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Aleluia. E, evidentemente, quando a gente fala de pátria, falamos de uma única nacionalidade, de um único território, de uma única legislação e lei, de um único líder. E ainda tem mais. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, um outro conflito que de fato dificultou muito, principalmente para a comunidade religiosa pós-cativeiro, né, é justamente esse exclusivismo. Eles tiveram muita dificuldade em acreditar na mensagem de Jesus Cristo. Tiveram muita dificuldade, tá certo? Sobretudo os rabinos, né? Os escribas, os fariseus, não todos, porque tivemos um que representou um grupo que procurou Jesus, que viu, não,
essas coisas que o Senhor faz só podem ser feitas por quem vem de Deus. Então, para ele, é como se tivesse descortinado. Não havia tanto mistério. Mas o grande problema que dificultou foi justamente, não só no passado, mas dentro da história, alguns povos entravam em conflito com outros, irmão João, né? Irmão João, justamente por não aceitarem o costume, as tradições dos outros. Mas em Cristo, nós somos uma única nação, um único povo. No final da epístola, o apóstolo Paulo vai justamente dizer isso, falar sobre o Senhor e sobre o servo. O espírito nacionalista dificultou que eles cumprissem a missão, no princípio. E justamente, ou seja, não, minha pátria, meu país, meu povo, e vou defendê-los até o final da minha vida. O que eu tenho não compartilho com ninguém, era o que eles diziam, João. Mas em Cristo, como é que um cidadão em Cristo deve pensar? É assim mesmo que a gente tem que fazer enquanto brasileiros? Não vamos proteger o que é do Brasil? Não vamos compartilhar com um cristão que é japonês? Qual a sua opinião nesse sentido? Eu vejo assim, por esse lado, eu trago até dentro do contexto do apóstolo Paulo mesmo. Se a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele é cidadão romano, cidadão judeu, né? E a gente vê que havia uma diferença. Ele mesmo, quando era Saulo, ele estava aos pés de Gamaliel, ele aprendeu realmente tudo que estava ali dentro que poderia servir. E em todas as áreas ele aprendeu. Mas a gente vê mais adiante que nem tudo que ele aprendeu poderia transformar a vida dele como uma revelação que foi lhe dada, né? E a gente vê mesmo dentro de... Tem muitas pessoas que a gente já falou a respeito de que tem pessoas que acreditam em tantas coisas, e a gente vê que o apóstolo Paulo, até ele mesmo, ele viu de tudo que ele aprendeu. Depois que ele passou para esse lado, ele viu que tudo que foi revelado para ele mudou e transformou a vida dele. Como tem transformado a vida de muitos. É o evangelho, é o mistério, é o que nós aprendemos. E eu estava vendo que aqui em Mateus, capítulo 13, e o versículo 11 diz: ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Eu pegando o gancho aqui naquela hora que o senhor estava falando que tem pessoas que ainda estão no lado obscuro, ainda estão acreditando em tantas e tantas coisas e não tem a mesma revelação, não é verdade? E aquele que, pela fé, que entendeu os mistérios, né? O mistério que é o verdadeiro evangelho de transformação. A gente sabe que havia uma linha que dividia o judeu e o gentil, né? Mas Jesus ali na cruz, que foi a lição anterior, pelo sangue, uniu o gentil e o judeu e a Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo até comparava como um edifício, né? Que é onde a gente pode até tratar aqui como essa lição da unidade, que eu estava até fazendo um estudo a respeito da unidade, e se você ver até em número 1 vem o 2, o 3, e tem que sempre estar tudo unido. E é assim, por isso que o apóstolo Paulo ele compara um edifício, é uma construção que não para de crescer, não é verdade? Amém. Essa temática, ela evidentemente, ela pode se estender. E eu recomendo que quem está em casa o faça, né? Porque é muito proveitoso. Mas já vamos conectar essa unidade do primeiro com o segundo tópico, né? Que fala do mistério que é revelado no Novo Testamento, que de alguma forma já foi explorada, mas fala sobre revelado aos apóstolos e profetas, o mistério oculto agora desvendado ou revelado, e a magnitude, aí sim, a dimensão, né, a amplitude desse mistério. Mais uma vez eu passo a palavra ao nosso irmão Givanildo, para que ele nos traga assim a sua reflexão e a sua abordagem nesse tópico. Amém, ministro.
dentro desse mistério revelado aos apóstolos e profetas, a gente vai ver que desde o início da lição já era algo previsto por Deus, né? Deus já previa revelar, como nós abordamos aqui e nós enfatizamos nesse contexto dizendo que era como uma promessa adormecida. Chegaria o momento certo, chegaria o momento de que o povo ia compreender isto. E ao fazer a abertura do capítulo 3, é o primeiro subponto do segundo ponto de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação em passagens correlatadas pelo Paulo. Deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Paulo começa agora, é como se alguém tivesse confrontando a Paulo. E Paulo, por que é que tu fala desta maneira? Mas Paulo começa a dizer assim: não foi o homem que veio a mim, não foi o homem que me deu, não é o ensinamento do homem, é o ensinamento divino. E nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11 e o verso de número 4. Eu quero ler com os irmãos para nós. Eu gosto muito de ler e não citar versículo decorado porque eu posso errar, mas o versículo 11 e o capítulo 11, o versículo 4, não vai nos falar de Cornélio, quando Pedro leva a mensagem a Cornélio, e Pedro agora é indagado por que levou a mensagem ao gentio. O nosso ministro falou aqui sobre acerca de uma colocação de nós brasileiros, não compartilhar com um japonês, com um francês, e a palavra de Deus nos mostra que é necessário que a gente passe aquilo que a gente recebeu, é necessário que a gente compartilhe com o próximo. E no capítulo número 4, no capítulo 11, verso 4, ele vai dizer: mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Quando ele é indagado, é pressionado, o porquê dele ter isso nos chama a atenção, até do primeiro ponto que nos fala que os judeus queriam só para si, né? Como dizer assim, é só meu, esse mistério é nosso, a gente não vai dividir com ninguém, é nosso. Mas a Bíblia vai dizer que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo aponta para ele, a Bíblia vai dizer que Jesus já estava agora sendo revelado para Cornélio. Agora, o que me chama a atenção, ministro e o presbítero Isaías e João e os demais que estão em casa nos acompanhando, é que Cornélio não era cristão, Cornélio não era judeu, era um homem gentil, mas era um homem que estava orando, um homem que fazia suas ações de graça, um homem que tinha em seu coração fé e cria em Deus. E o momento chegou para a vida dele, e Pedro começa agora a ver aquele lençol atado pelas pontas de vários animais ali. Ele recebe a ordem de comer, e ele diz: como eu posso comer algo que é imundo? Mas a palavra de Deus vai dizer para ele assim: como pode tu dizer imundo o que eu purifiquei? Né? Estamos nós aqui hoje debaixo dessa graça. Eu estava meditando e dizendo em casa para Deus: obrigado, porque nós não tínhamos esse direito. Se nós pararmos, irmãos, e fizermos aqui uma junção de nós aqui presente, quem éramos nós? Nós não era para nós estarmos aqui, mas a misericórdia de Deus. Você que está em casa, está conosco compartilhando deste assunto, vai entender quem era você. Mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, no tempo oportuno, nos revelou o direito de salvação. Nós hoje temos o mesmo direito do judeu, não é? Temos o direito do grego, até mais, né? não é? Por quê, amados? Porque já estava previsto.
Nós estamos aqui hoje e nós podemos dizer assim, confirmar com essa palavra, dizendo assim: Deus já tinha marcado este momento para nós aqui. Deus já tinha preparado este ambiente para que nós estivéssemos aqui. A lição vai dizer que por trás de uma grande catástrofe, Deus já tem um plano detalhado para nós. Eu quero finalizar aqui com o verso de número 17 do capítulo 11, que eu acho muito interessante, que nos diz, capítulo 11 e o verso 17: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que é a nós, quando cremos no Senhor Jesus, seu Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Glória ao nome de Jesus. Alguém queria questionar Pedro, e Pedro disse: olha, quando eu adentrei ali, que vi aquele povo reunido, e nos chama a atenção que Cornélio reúne o povo, ministro. Ele não foi egoísta, não é? Ele aproveitou o momento para compartilhar. Ele disse: tem coisa boa chegando aí, então eu quero que todos estejam presentes. Venham para cá, entrem em casa, vai vir alguém aí. E quando Pedro chega, que Pedro não entende a princípio, mas quando a palavra de Deus é ministrada ali e a revelação do Evangelho começa a entrar na mente e no coração, aí a Bíblia vai dizer que todos foram cheios. Aí Pedro está questionando com os outros, e ele diz: quem éramos nós? A gente tinha esse direito, se Deus deu a eles o mesmo dom que a nós. É só motivo para a gente glorificar, só motivo para a gente dizer assim: glória a Deus, graças te dou, né? Porque foi para nós. Não tínhamos, mas o nosso ministro falou aqui, e até mais. Hoje nós temos até mais o direito. Você hoje passa e alguém diz assim: a paz do Senhor. Mas não pode, não tinha direito. Mas Jesus veio para unir. Jesus veio para juntar, né? Falamos desse até na lição passada, que a construção não é de tijolo, porque o tijolo tem forma, né? Mas de pedra. E pedras ela é irregular, não tem tamanho próprio. Glória a Jesus. Aí Jesus faz isso com a gente. Você agora tem direito, eu tenho direito, você que está em casa tem direito. Você hoje pode chorar e falar em mistério com Deus. Você pode entrar no quarto, falar com Ele. Não tem mais parede, né? O Evangelho foi nos revelado. A parede quebrou. Eu boto alguns tijolos, não sou pedreiro, mas eu estava em casa dizendo assim: é melhor ser construtor de ponte, ligar o próximo a Jesus, trazer aquele que está lá, para ele sentir a alegria desta revelação que foi revelada a nós pelo Evangelho de Jesus Cristo. Interessante que a promessa, Joel profetiza dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre os servos, servas, né? Se a gente fizer uma leitura bem apurada, a gente vai compreender, se concretizando ali, Pedro falando a Cornélio, né? Um povo totalmente diferente, mas recebendo as mesmas bênçãos. E a Bíblia vai dizer, no livro de João, o Evangelho, o apóstolo, dizendo, capítulo 1, versículo de número 12, diz assim, versículo 13, aliás 11: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Olha, filho das promessas, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, daquele que era judeu, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Unidos, revelados, a igreja, revelação, na unidade revelada. Irmão João, pode completar com suas palavras. Ainda revelando aos apóstolos, a gente vai ver
aqui e os irmãos que estão em casa a respeito de que revelação foi dada a Paulo, né? Porque a gente vê aqui que em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, né? Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. E a gente vê aqui que em 1 Coríntios, capítulo 4, 2 e versículo 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. Toda a revelação foi dada pelo Espírito. E Paulo não trazia nada de homem. Ele tinha sabedoria que Deus ele permite que a gente passe por alguma coisa, que tenha experiência, mas o que é revelado de Deus, vem do Espírito, é transformador. Nós não estamos aqui por acaso, aqui todos foram transformados e hoje nós temos, e quando eu vejo que isso foi revelado aos menores, ao pequeno, não é? Então, a gente vê que o apóstolo Paulo ele se expressa de uma forma mostrando que o que ele trazia, a palavra que era pregada, não era dada por homem, e sim revelada. E assim foi revelada aos apóstolos e aos profetas. Amém? Amém. É muito importante que, de fato, compreendamos, né? Porque essa questão da união. Por que falar dessa união? No contexto paulino, todos já entenderam isso, havia uma certa aversão, né, daquela comunidade religiosa em relação a outros povos. Podemos dizer que era um excesso de zelo, entendeu? Eles cuidaram excessivamente da palavra, que acabaram tornando-a sem efeito para as próprias vidas deles. Depois, você que nos acompanha pode fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, quando Paulo retorna da sua terceira viagem missionária até Jerusalém, né? E ali ele procura a liderança da igreja, que era exercida por Tiago, né? Tudo indica Tiago, irmão de Jesus, tá certo? E quando ele chega lá, que vai falar das grandezas, vejam só, ele vai falar daquilo que Deus tem feito no seu ministério, através do seu ministério, né? E o que acontece? Tiago vai chamar a atenção de Paulo para um boato que está correndo entre aquela nova comunidade, né? Apesar dele ter recebido Paulo, ter tratado Paulo com cuidado e tal, mas ainda assim ele parecia um pouco cético, né, de que de fato aquilo pudesse acontecer naquele formato, porque alguns que abraçaram essa nova fé entendiam que a circuncisão deveria ser praticada, né? A guarda do sábado deveria ser obedecida, e ainda acusaram Paulo de profanar o templo e de ir de encontro a Moisés, a lei de Moisés. Olha só, foi um boato, Paulo. Você acha que isso é verdade? Olha, para que a gente cale, né, essa turma, faz o seguinte, faz aí um sacrifício que é restrito da lei. Como se dissesse, eu não acredito, mas, enfim, ele fez o sacrifício lá, né? Mas acontece que alguns judeus que tinham vindo da Ásia viram um dos companheiros de Paulo no átrio do templo e o acusou de estar profanando o templo. Então, a partir desse momento, uma série de eventos
né, vai acontecer justamente um grupo querendo matar Paulo. Um grupo querendo matar Paulo. E aí percebemos o quanto é importante esse ministério que foi revelado para o apóstolo, ao ponto de suportar todas essas tribulações, ter a oportunidade de renunciar. Mas ele vai dizer o quê? Que ele era o quê? Preso de quem? De Nero? Não, ele é preso de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Se materialmente o líder romano tem autoridade sobre mim, espiritualmente eu sou preso de Jesus. Ou seja, ele estava livre, até porque as autoridades não encontraram nenhum problema nele, né? Ele permaneceu numa casa, sendo acompanhado por um soldado, e ali ele recebia as pessoas, pregava o evangelho, mas não se achava um prisioneiro. Não tinha problema com Paulo. Ele não resmungava, ele não reclamou, pelo contrário, né? Ele não se achou digno de tão grande honra, de tão grande ministério, entendeu? Por isso que nós precisamos entender, nada do que nós estamos passando talvez se compare ao que ele passou. E quantos estão reclamando, questionando, não é? Há frases que, apesar de falar do nome de Deus, tem virado mantra. Entendeu, irmãos? Nós podemos ser produtivos no caos, porque Deus de fato não nos abandonou. Não nos abandonou. Há um texto lá no capítulo 5 de Mateus que deixa isso muito bem claro. Mas bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exultem e alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, e nós não somos melhores do que eles. Se eles não vão receber a glória antes de nós não vamos ser melhores do que eles na terra. E muitos têm se acostumado justamente com esse evangelho que leva as pessoas a acumularem riquezas, que quando perdem, julgam que não é bênção de Deus. O que é, enfim, bênção de Deus? É o acúmulo de bens na terra? Não foi assim que Jesus ensinou. Paulo, ele estava assim com algumas restrições, mas ele não levou em consideração esses obstáculos visíveis, né? Ele disse: eu sou prisioneiro de quem? De Cristo. E que possamos assim também ser prisioneiros de Cristo, estar sobre a sua tutela, sobre as suas ordens, não sair de um lugar para outro senão com a sua recomendação, com o seu direcionamento. Então essa unidade passa pela compreensão dessa dimensão gloriosa do chamado e do ministério do Senhor Jesus. O quanto Paulo teve que suportar por tudo quanto lhe foi revelado. E a você, meu nobre irmão e irmã, que exerce algum tipo de liderança na igreja, sabe da responsabilidade, o quanto Deus tem lhe aberto o coração. Não vai ser diferente com você, não vai ser diferente comigo, com nenhum líder que Deus chama na sua casa. Nenhum. Porque Ele não nos chamou para estarmos sentados debaixo de um coqueiro tomando água gelada. Não é? Se nós entendemos, se nós experimentamos cada dia mais e mais dessa experiência com Deus, pode ter certeza, uma contrapartida para balancear o meu ego vai vir. E eu louvo a Deus que venha, e eu peço a Deus que venha. Porque o apóstolo Paulo disse: para que eu não me glorie, diante daquilo que lhe foi revelado. Irmão, eu gostaria de ter as palavras que fizessem você se arrepiar em casa, viu? Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, mostrou muitas coisas ao apóstolo Paulo, que ele disse: olha, vocês não conseguem, vocês não vão conseguir o ver. A incredulidade certamente era uma dificuldade,
Mas quantas coisas Deus não tem ainda hoje para nos revelar, e a nossa incredulidade ou apego exagerado a questões materiais, temporais, coisas pequenas, ainda nos dificultam. A gente não consegue ter uma relação de comunhão com o próximo. Como é que a gente vai conseguir entender essa unidade universal da Igreja do Senhor, irmão João? Como é que eu vou poder me unir universalmente com o meu irmão que vive numa cultura diferente, numa tradição diferente, num costume diferente, fala uma língua diferente, veste roupa diferente, é de cor diferente? Aleluia. Como é que eu vou pensar uma igreja sendo um corpo de Cristo, quando no passado, em alguns lugares, tínhamos aí a criminalização, a discriminação, o apartheid, né? Ou seja, onde há desprestígio por questões de cores. Como é que eu vou viver essa relação de igreja universal, de unidade? É isso que Paulo quis desconstruir na mente de judeus e de gentios, gregos e de todas as nações. Entendeu? Nós fomos, louvado seja Deus, evangelizados por um continente de branco. Somos um povo misturado, de cores das mais diferentes, multicultural. Mas é uma igreja só, é uma igreja só, e devemos amar e abraçar todos que confessam a Jesus como Salvador, que é quem nos une. Nós não precisamos, não temos que incorporar a lei, porque a lei do amor, né, já superou a lei dos concertos. E uma coisa, ministro, irmãos, professores, Paulo fala aos Coríntios da unidade. No capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aí ele ainda diz mais: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Adiantando, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Eu quero concluir dizendo o versículo de número 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os membros em particular. O que é que Paulo quer dizer? A unidade. A diferença, mas todos estão unidos a Cristo. As mesmas bênçãos que foram proporcionadas para os judeus, também proporcionada nesse mistério revelado, né, da unidade revelada. Somente para concluir a nossa fala nessa passagem, promessas de bênçãos, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será
serás na cidade e bendito no campo. A gente vai ver que essas bênçãos, na unidade revelada, que estava somente prevista para os judeus, eu estou incluído nela. Nós estamos incluídos nela. Foi revelado. Promessa de Deus para um povo judeu. Se é para um povo judeu, a lição ela vai nos falar que o ministério revelado é a igreja. É a igreja. E ela está unida, né? Mas em Cristo, por Cristo, todos são um participante das mesmas promessas. As mesmas promessas. É um grande mistério a igreja, pensar a igreja, viu, irmãos? Ministro, e uma coisa a mais. E a Bíblia diz assim: onde pisares a planta do teu pé, será bênção. Veja que coisa interessante, na unidade, uma promessa feita lá atrás, mas o crente salvo em Cristo Jesus, ele tem mesmo essa promessa. Eu já ouvi vários testemunhos de homens e mulheres que chegaram em determinado lugar e foram bênção para os seus patrões. E eu estava ouvindo hoje o presbítero Marcondes, ele falou sobre a arca na casa de Obed-Edom. Aleluia. Veja bem o que a arca proporcionou para um gentil, um homem que não tinha nada com o judaísmo, um homem que não tinha as promessas, mas quando a arca pousou dentro da sua casa, aí diz que onde nós pisarmos os pés também será bênção. Então a unidade, o mistério, a unidade revelada à igreja, que é a igreja, né? Esse mistério revelado à igreja tem as mesmas promessas de Cristo na nossa vida. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, gostaria que os nossos irmãos ainda opinassem no subtópico 3, né, 2 e 3, o tópico 2 e subtópico 3, que fala justamente dessa magnitude. O Senhor fez questão de falar justamente dessa mudança, né, que a gente experimenta quando recebe a Jesus como Salvador. Quer dizer, isso a gente vê a magnitude, né, o potencial, a grandeza do que acontece. Nós, graças a Deus, não éramos nenhum fora da lei de respeitadores de regras, mas existem pessoas nessas condições. E outros imaginam que um presidiário, qualquer pessoa, qualquer desordeira da vida, depois de cometerem muitos pecados, num dado momento, assim como aquele ladrão lá na cruz, lhe é aberto, lhe é iluminado o entendimento para compreender a mensagem do arrependimento. E muitos não entendem, fez tudo que de errado e agora vai ser crente. Ninguém faz tudo de errado e de uma hora para outra decide fazer correta. Ele pode enganar aqui, mas não engana o justo e reto juiz, né, que há de revelar tudo no último dia. Então percebemos a magnitude do que é essa igreja, do que Paulo está tentando transmitir naquele momento, quando tínhamos ainda um sentimento tribal muito forte, de conquista. O meu povo quer conquistar o seu povo. Isso acontece em outra esfera, né? Porque a gente sabe que politicamente, economicamente, sempre tem uma força tentando se apoderar de outras forças. Nós temos hoje blocos, chamados blocos econômicos, que querem ter o poder de tudo e de todos. Mas a igreja não é assim. Apesar, o grande mistério da igreja é justamente esse: tornar todos iguais. E não é um sistema, irmão João, que vai fazer isso. Não há um sistema com essas competências. Não existe um sistema político, econômico de tornar as pessoas iguais. E o Senhor faz isso na nossa vida. Nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, no continente australiano, você congrega todos os crentes
e todos vão estar unidos em Cristo. Então eu gostaria que os senhores nos trouxessem ainda essa abordagem da Igreja Universal de Cristo, que congrega crentes do mundo inteiro e de todos os tempos, justamente falando dessa magnitude do mistério. Pois não, irmão João? Ministro, presbítero Isaías e diácono, a palavra de Deus diz que Jesus ele não fez acepção de pessoas, né? Muito importante. Aqui, como o nosso evangelista ele falou que muitos de nós deixa de abraçar. Quando a gente fosse fazer qualquer coisa e tivesse atitude e lembrasse, fosse fazer como Cristo faria, seria diferente. Porque Jesus ele não vai olhar para a cor, não vai olhar para a estatura. A gente vê que até os profetas, eles se entusiasmavam, se empolgavam de alguma forma que ele queria agir de forma diferente, e Deus dizia no Antigo Testamento: não olhe para a estatura, nem olhe para o coração, eu faço diferente. E o apóstolo Paulo, ele lutou não só contra o povo, mas sim contra a lei. Não é que a lei, a gente sabe que Jesus não veio para mudar a lei, para transformar, para mudar nada. Mas o apóstolo Paulo naquela época, porque a Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz que nós vivíamos, era na lei, mas vivia em pecado porque não cumpria a lei, não era? Porque todos conhecem aqui, o presbítero Isaías, na lição anterior, ele falou que são 613 leis para cumprir. Em Israel tem uma quantidade, em Judá, mas ninguém cumpria a lei, todos eram malditos. E Jesus se fez maldito no madeiro por causa de nós, mas ele não fazia acepção de pessoas. Então é necessário, quando eu vejo aqui, quando falo de magnitude do mistério, a grandeza, né, que nós estamos falando aqui, da revelação de mistério, que muitas vezes nós, como fomos alcançados e temos hoje algo para falar a respeito do mistério que foi revelado também sobre nossas vidas. No evangelista. Amém. Pois, meu irmão, Amém, meu amado. Pode acrescentar. Dentro dessa magnitude do mistério, a palavra de Deus vai dizer que outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Aí o apóstolo Paulo vai nos falar em Colossenses capítulo 3, quero ler com os irmãos, Colossenses capítulo de número 3, é bem interessante, porque, amados, quando a palavra de Deus, ela é lida, nós não temos como errar, né? Colossenses capítulo de número 3 e o verso de número 11, que vai nos dizer: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo em todos. Havia uma grande divisão, mas esta plenitude, esta graça, ainda existe, né? Este mistério, né? Nós hoje ainda estamos vivenciando debaixo dessa divisão. Infelizmente, ainda há pessoas que olham por cima, pensando ser alguma coisa, mas a palavra de Deus já nos adverte que é Cristo. Cristo disse que não tem mais cor, não tem raça. Quando ele morre na cruz e os seus braços abertos, há uma mensagem que eu gosto muito de citar, que diz assim: quando Cristo morreu na cruz, ele disse que ele atrairia todos para si. E hoje nós temos essa liberdade. Aí eu quero, para nós finalizar aqui, Efésios capítulo 1 e o verso 9. Coloca aqui.
Efésios, capítulo 1, e o verso de número 9, que nos diz: descobrindo-nos o mistério da vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, ao versículo 10 diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tantos que estão no céu, como as que estão na terra. Foi tudo revelado por Cristo. Esse direito, esta liberdade, esta condição. Hoje nós podemos dizer bem claro: eu sou servo do Deus Altíssimo. Uma certa vez eu estava no culto e na sede, e uma certa vez eu estava meio cabisbaixo, desanimado, porque nós às vezes recebemos um olhar, e nós somos seres humanos, e como seres humanos nós sentimos, não é? Um olharzinho de rejeição, mas a graça de Deus, né, que vem sobre nós. E quando o pastor estava ministrando, o nosso pastor presidente, ele olhou para trás, eu estava assim, ele olhou para mim e disse: diga para o irmão que está do seu lado. E eu fiquei olhando para o pastor e disse: diga para ele assim: hoje eu posso estar aqui, porque Jesus morreu por mim, e hoje eu tenho liberdade de estar aqui, glorificando a Deus, dizendo assim: o Senhor é bom, o Senhor é grande. E eu comecei naquele momento, eu senti que dentro daquela graça, daquele trabalho, o Espírito Santo estava falando não só comigo, mas com muitos que estavam ali presentes, que às vezes estão num ambiente meio cabisbaixo, desanimado, e vem uma palavra como essa dizendo assim: de tornar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tantos aqui estão no céu, nós vamos chegar lá, né? Glória ao nome de Jesus. Nós vamos, ainda vai ser revelado quando nós chegarmos lá. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, ainda para concluir, eu peço paciência aos que estão nos acompanhando, mas essa magnitude do mistério, né, que é a igreja revelada, essa constituição transcendental, sobrenatural, né, metafísica, para quem quiser também, que une gregos, troianos, arquirrivais, vamos dizer, num sentido figurado, evidentemente, mas contemporaneamente a gente tem alguns conflitos que, lamentavelmente, parece que muita gente não entende ainda esse conceito do que é a igreja e dessa magnitude do mistério que nos foi revelado, né? Você ainda encontrar um líder aqui ou acolá que diga: eu não quero que você fale com aquele indivíduo de outra igreja, porque não é irmão, porque se ele não permite falar, cumprimentar, é porque não é irmão, é primo, né? Entendeu? Eu não permito que você fale com ele, eu não permito que você compartilhe do mesmo ambiente para adorar a Deus com ele. Irmão, um líder desse entende o que é a igreja? Com todo respeito às autoridades eclesiásticas no mundo inteiro, entende o que é a igreja, irmão? Ele diz: a minha igreja. E você vê pelo exemplo de Paulo, jamais um homem se dando, se entregando, não tendo a sua vida por preciosa. Mas hoje, quantos líderes não compram igreja e dizem: é a minha igreja, ou diz para uma ovelha que não é ovelha, é um súdito, não vá a tal lugar, não fale com tais membros de tais congregações, não entende o que é a igreja. E eu recomendo que refaça o seu conceito urgentemente, porque Deus é misericordioso e bom para perdoar, inclusive grandes e importantes líderes eclesiásticos no Brasil e no mundo. O mistério pré-estabelecido por Deus
no capítulo 3, se desdobrem as riquezas insondáveis de Cristo, o eterno propósito em Cristo e o plano divinamente pré-estabelecido. Nós vamos dar aos irmãos essa oportunidade, que podem também já trazer suas considerações para não tornarmos a aula cansativa, né? Que estou percebendo que os irmãos parecem estão ficando, mas não fiquem cansados não, porque para aprender exige-se paciência e tempo. Paciência e tempo. Amém? Então, irmão Isaías vai abrir aí esse momento do terceiro tópico. Mais uma vez, graças a Deus por essa oportunidade. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Quero, nessa mistério pré-estabelecido, livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, né? De um mistério na unidade revelada. Então, já o livro de Apocalipse já significa revelações. Deus já tinha pré-estabelecido um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Apocalipse, João vai dizer no capítulo 13, versículo de número 8, diz assim: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo Jesus. Deus já havia pré-estabelecido o Cordeiro para vir ao mundo, para estabelecer a igreja, trazer a unidade entre judeu e gentio. Irmão João. Amém. As riquezas insondáveis de Cristo, né? O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, né? E aqui no versículo 8 do capítulo 3 diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. E o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui que me foi dada esta graça, né, de levar esse Evangelho ao gentio, e eu fico imaginando a palavra de Deus. A gente vê, eu sempre trato e volto muito no tempo do apóstolo Paulo. Tem uma parábola que Jesus deixou a palavra ali quando se trata do bom samaritano. A gente estava falando aqui há pouco tempo que as pessoas precisam se abraçar, as pessoas precisam parar de julgar, de fazer acepção de pessoas. E a gente vê que naquela palavra era sacerdote que passaram e viu aquele homem ferido. Era levita naquela época, mas eles não pararam. O levita poderia ter vindo adorando ao Senhor naquele momento. E a gente vê que a grandeza, as coisas insondáveis. Então, hoje, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele se alegra quando ele diz que vai levar o evangelho ao gentio. A palavra de Deus diz. Então, é grande a grandeza, é coisa grande o que vem do céu. Muitas vezes a gente diz: eu não tenho nada que de mim para oferecer. Mas se a gente agir como Cristo agiu, como o apóstolo Paulo, ele diz: eu vou me gastar no evangelho, eu vou me dar, eu vou me entregar aqui, mas eu vou fazer a minha parte, eu vou amar, né? Eu vou abraçar. Mas é necessário, nós ainda estamos no aprendizado, né? Eu mesmo tenho 10 anos no Evangelho, mas eu já entendi o que é o Evangelho.
Então, nós estamos no meio desse mistério, nós estamos levados, e estamos aqui para levar a palavra, o Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Pois não, Diácono. Fique à vontade, dentro do terceiro tópico. O segundo subtópico diz o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto, para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, porque ainda há pessoas que pensam que o Senhor perdeu o controle, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia que estão fazendo ela maior que Deus, mas em meio a isto tudo, Deus está no controle. Deus, ele não perde o controle. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro, a epístola de 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 20, que nos diz, capítulo 1 e o verso 20, que nos diz a expressão, eu vou ler o 19 e o 20, mas como é precioso, como é preciso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele crerdes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória, para que a vossa fé, esperança, estivesse em Deus. Bendito é o nome de Jesus. Em todo o tempo, a nossa lição, o comentarista vai dizer que estava ali em oculto, guardada para o momento certo, mas a Bíblia vai dizer para nós que este sangue imaculado, puro, nos remiu de todo o pecado e nos deu o direito. Eu friso muito essa palavra porque uma certa pessoa disse assim: quem come carne e feijão não vai para o céu. Mas a Bíblia diz que vai. Jesus, quando ressuscitou, ele chamou os discípulos, perguntou para eles se tinha pegado alguma coisa. Ele disse: jogamos a rede a noite toda, não pegamos nada. Mas olha a providência do Senhor Jesus para conosco. Mas ele disse assim: olha, lança tua rede do lado direito. Mas quando ele lança a rede, João vai dizer assim: eu conheço essa voz, é a voz do mestre. Pedro se veste, se atira nas águas e vai ao encontro do mestre. E ao chegar lá, já tinha pão assado e peixe. E ficaram todos olhando para Jesus naquele momento. Jesus parte o pão, divide o pão e come, depois de ressuscitado, provando para o mundo que ele estava vivo e que ele foi assunto ao céu. Então eu acredito, eu não posso abrir mão desta esperança, eu não posso abrir mão desta crença em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos já caminhando para o finalzinho, só mais um instante. Há uma palavra ainda no versículo 6 que diz que, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, né? É interessante que, mesmo havendo esse conflito, mas o tratamento do apóstolo Paulo para com essas duas comunidades é de uni-las, fazendo-as entender justamente esse mistério que é a igreja. Não há como pensar a igreja um elo seguindo o novo sistema dado pelo Senhor e o outro permanecendo na lei. Não tem como. É uma mesma legislação, entendeu? Então,
ele trata com esses dois povos. Interessante que os dois povos são igreja. Um quer se manter num regime, enquanto o outro ainda vai de fato tomar o vinho, né, da nova aliança. Mas o apóstolo Paulo trata assim. Então, antes que alguém entenda mal minha palavra, então há divergências de natureza administrativa, política, né? Há divergências dentro da própria igreja, existe essa divergência, mas é compromisso daqueles que são chamados, né, de fazer com que essas divergências saiam e permaneça a unidade no Espírito Santo. Uma coisa muito difícil também para um judeu aceitar, por exemplo, a gente sabe que o templo ele era dividido em 3 partes, né? Temos o átrio, o lugar santo e o santíssimo, e só quem tinha acesso ao santíssimo, o sumo sacerdote. E agora o apóstolo Paulo ensina que todo aquele que é nascido de novo tem acesso ao lugar santíssimo, não somente o sumo sacerdote. E certamente isso deixava aqueles religiosos inquietos, evidentemente, o que fez com que a turba se levantasse e desejasse a morte, né? Todo aquele povo reunido desejasse a morte de Paulo, porque ele sustentava ainda algumas ideias, né, do sistema antigo. O comentarista William Barclay, ele diz que Paulo nos lembra que a salvação dos gentios, que é um tema importante para nós também, a gente está tratando aqui justamente das riquezas insondáveis, né? Ou algo que já foi estabelecido por Deus na eternidade, e alguém diz assim, e se os judeus tivessem aceitado Jesus Cristo? Mas Paulo aqui nos lembra que a salvação dos gentios, nossa própria salvação, não é uma ocorrência tardia de Deus. Não é algo que Deus aceitou como um bem secundário porque os judeus rechaçaram sua mensagem e convite. O atrair a todos os homens a seu amor era parte do desígnio eterno de Deus. Paulo usa aqui uma palavra importante para descrever a graça de Deus. Chama de polipoikilos, que quer dizer multicolor, muitas cores. A ideia é que a graça de Deus está à altura. Ouça, a graça de Deus está à altura de qualquer situação que nos brinde a vida. Não há luz ou trevas, brilho de sol ou sombra para os quais esta graça de Deus não seja triunfalmente adaptada. Como falou o presbítero Isaías, ele nunca é pego de surpresa. Não vamos entrar em detalhes sobre a natureza teológica dessas interpretações, mas a verdade é que Deus já tinha um plano para toda a humanidade, porque se a figura de Adão é a representatividade federal, ele já tinha um plano para todos, através daquela comunidade que ele escolheu. Então, se os judeus tivessem aceitado Jesus, hoje, também pela graça de Deus, estaríamos aqui, louvando e engrandecendo o seu nome. E nós queremos, assim, agradecer a Deus por sermos sua igreja, uma partícula aqui e outra que está nos ouvindo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, todos os irmãos que participaram do nosso chat, né? Queremos agradecer aí o apoio de muitos irmãos e irmãs e deixar aqui para os irmãos 10 segundos para ele fazer as considerações e agradecimento. Amém. Eu louvo a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Agradecer ao nosso pastor, que não pôde estar conosco, pelo convite, pela confiança. Agradecer ao nosso presbítero Isaías, ao nosso ministro Marcelo, companheiro do nosso companheiro João. Da mesma forma também eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque eu estava vendo aqui na lição aqui, ainda diz assim: Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos. E hoje é responsabilidade da igreja. Então nós temos essa responsabilidade. Eu agradeço a Deus porque Ele nos colocou e me colocou, ao nosso pastor Marcelo, evangelista, presbítero Isaías e o nosso diácono. Amém?
Paz do Senhor para todos. Também queremos agradecer ao nosso pastor Roberto José, ao nosso pastor Marcelo, que não pôde estar aqui entre nós, pois o mesmo está enfermo. Manda paz para os irmãos. Em nome de Jesus, agradecendo também ao nosso ministro pela oportunidade e confiança de estarmos aqui ministrando e aprendendo a palavra de Deus. Também mandando uma saudação para os presbíteros da igreja, nossos presbíteros evangelistas da igreja. Também alguns irmãos da Centro que falaram que estavam conectados. Deus continue abençoando os irmãos. Irmãos também de Jaguarana 3, que nos viram aí na rua e disseram: irmão, nós estamos assistindo. Então, queremos também mandar a paz para os irmãos. Os irmãos de Jaguarana 4 também, vimos alguns irmãos e disseram que estão acompanhando, estão muito bem. Também os irmãos de Jaguarana 2, alguns irmãos que estão conectados. Deus continue abençoando os irmãos. De Alameda 1, Alameda 2, os irmãos disseram: irmão, está muito bom a escola bíblica dominical, e a gente ficou regozijado e alegre. Também aqui os irmãos de Jaguarana 1, a direção da escola, nossa irmã Marta, nosso irmão Marcondes, a irmã Ana, a irmã Dete, os professores dos irmãos, as professoras das irmãs, das crianças, das adolescentes. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Também ao nosso pastor Manuel Maciel, que está conectado também, né? Nosso pastor, o irmão Márcio, que não pôde estar aqui também, ele manda paz para os irmãos. Nosso diácono Edésio também. Queremos agradecer a todos em nome de Jesus. E também as irmãs do ciclo de oração, as dirigentes disseram: irmão, algumas irmãs disseram: irmão, nós estamos conectados. Então queremos agradecer a vossa participação. Continue aí ligado, aprendendo a palavra do Senhor. Muito obrigado, ministro, em nome de Jesus. O pastor Marcelo ainda está participando. Ele disse o seguinte: a Septuaginta, na tradução do Antigo Testamento, designa o Cachalo e a Vé para o povo de Deus, e que é traduzido como Ecclesia Kyriou. E Paulo usa a expressão igreja de Deus para designar a igreja de Deus. Olha aí, ele está acompanhando e está lá com um dicionário Aleluia. de grego, hebraico, aramaico. Glória a Deus. Está no céu e está na terra. Deus abençoe nosso pastor Marcelo, pastor Roberto José. Queremos agradecer também aos nossos intérpretes de Libra, né? Diego e Tainá, Karina também, que nos ajudaram. Se porventura tiver alguém, né, que faz uso desse recurso nos acompanhando, escreva que a gente vai mencionar seu nome. Isaías agradeceu por todos da área. Eu quero agradecer aqui alguns que não são da nossa área, até que não faz parte do nosso ministério, mas acompanham, são amigos. Cândida, agradecer a você, Deus abençoe sua casa. Agradecer pela vida de Josué, lá em Jardim Paulista, Ivanildo, da Batista do Nobre, né? Agradecer a muitos outros irmãos. Esses são os que eu pude identificar, mas se tiver alguém aqui ainda que é de outro ministério, de outra convenção, pode dizer que a gente menciona aqui, tá bom? Deus vos abençoe. Agradecer por todos, em nome de Jesus.